Nós vamos ler os versos 15 ao 18. Assim diz a palavra: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de revelação, de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Pai, nós queremos nos colocar diante da tua presença, agora, Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, e nós temos aqui a expectativa no nosso coração, Pai, de que o Senhor esteja revelando a tua vontade, o teu querer, os teus propósitos para as nossas vidas. Toda vez que abrimos a tua palavra, Senhor, nós temos essa expectativa de que o Senhor fale conosco. E aqui nós estamos reunidos como igreja, como congregação, como assembleia, Senhor Deus, para meditar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo nos ajude a falar e a ouvir e a entender o que o teu Espírito quer nos comunicar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no mês de outubro, no mês passado, outubro eu falei? É o microfone novo, irmão, que eu não estou acostumado, então você muda até o mês. No mês de julho, mês de julho passado, junho. Vamos começar tudo de novo. Boa noite, irmãos. Tudo bem? É só para ver se vocês estão prestando atenção. No mês de junho nós completamos 10 anos de emancipação aqui na igreja. E nós tivemos várias ministrações. Tivemos aqui o pastor Paulo, o pastor Dalto, depois o pastor Miguel, ministrando a igreja. Então foi um tempo muito especial para nós, porque nós estávamos vivendo então uma expectativa, de receber uma palavra do Senhor, de sermos tocados pelo Senhor, também estávamos celebrando. Então várias coisas aconteceram aqui que nos tocaram, palavras que foram liberadas sobre a igreja, sobre pessoas, e muitas coisas boas aconteceram. Mas eu, como pastor da igreja, eu tinha uma necessidade de também trazer uma palavra. E eu viajei depois, voltei da viagem e logo em seguida teve o batismo e eu não tive essa oportunidade de trazer uma palavra pastoral, uma palavra para a igreja, uma palavra aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então quero aproveitar essa oportunidade hoje. Então nós vamos dar um retrocesso até o mês de junho, e como se nós estivéssemos dando continuidade àquelas ministrações. E eu então quero que o Espírito Santo nos ajude nesse sentido, para que nós possamos transmitir para vocês exatamente aquilo que sirva para a edificação da sua vida e do corpo da igreja que é Cristo. Amém? Bem, esse texto que nós lemos de Efésios capítulo 1, essa igreja de Éfeso foi provavelmente a menina dos olhos de Paulo. Foi o local onde Paulo mais tempo gastou durante sua trajetória. Foi o lugar onde Paulo gastou mais tempo. E provavelmente ele tenha deixado ali em Éfeso aquele que foi o seu discípulo, deixado como pastor ali, Timóteo. E foi uma igreja assim muito importante, a igreja de Éfeso. Essa igreja chegou, segundo os historiadores, a ter 10 mil membros. Uma igreja naquela época com essa quantidade de membros era uma igreja fantástica, E Paulo escreve essa carta e ele começa dizendo então assim, ele está dizendo assim, quando eu olho para a fé de vocês, eu não cesso de agradecer a Deus. É como se Paulo tivesse passado por aquela igreja
investido naquelas pessoas, cuidado daquelas pessoas, ensinado aquelas pessoas, e agora ele estivesse distante, né? E ele então volta a saber notícias ali da igreja de Éfeso, e ele começa então a colocar para fora os seus sentimentos. Então está escrevendo uma carta para esta igreja e colocando os sentimentos dele a respeito daquela igreja. Então ele diz, não é? Quando eu olho para a fé de vocês, eu não canso de agradecer a Deus. Ele está dizendo, vocês estão bem, vocês foram alcançados por Deus, vocês foram salvos, o coração de vocês estão cheios de fé, vocês foram transformados. E aqui no verso 15 ele diz, eu tenho ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e do amor que vocês têm para com os santos. Aqui quando ele fala amor pelos santos, é amor pelas pessoas da igreja, uns pelos outros. Então ele está falando, eu tenho muita alegria, né, de olhar para vocês, ver essa transformação que houve na vida de vocês, a fé que existe em vocês, que o coração de vocês está cheio de fé, que vocês foram transformados e pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Essa era a expectativa, esse era o sentimento dele, e era aquilo que ele estava realmente vendo, enxergando. E aqui mais uma vez no verso 15 então, ele diz, tudo que Deus fez até aqui é muito bom, e eu agradeço por vocês serem salvos. Agora olha no verso 18. E tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então Paulo está dizendo, olha, eu olho para vocês, eu vejo tudo isso que eu já citei, mas ainda tem uma oração que eu faço por vocês, é que Deus abra, ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a esperança da vossa vocação. Então ele está dizendo assim, vocês precisam compreender, entender qual é o propósito que Deus tem para vocês agora. Paulo estava dizendo então, este não é aquele momento que vocês estavam cheios de fé, cheios de amor um pelo outro, aquele momento que vocês estavam renovados, transformados, não era o fim, aquilo era o começo de algo, e agora Deus tem um propósito para vocês, Deus tem algo, uma vocação para cada um de vocês, e ele está dizendo, eu quero que Deus ilumine o vosso entendimento, para que vocês compreendam isso. E queridos, nós temos um chamado em Deus, não é? Todos nós temos um chamado em Deus, e existe um chamado que é universal. Então é importante nós entendermos isso. Existe um chamado que é universal para todos nós. Não é um chamado específico, um chamado universal. Por exemplo, todo crente foi chamado à santidade, sim ou não? Todo crente precisa santificar a sua vida. Todo crente foi chamado a ter uma vida de oração e intimidade com Deus, sim ou não? É só para algumas igrejas ou não? É para todos. Todo crente foi chamado para ler a palavra, sim ou não? Sim. Todo crente foi chamado para falar de Jesus para outras pessoas, sim ou não? Então isso é um chamado universal. Isso não é um chamado para alguém ou para alguma igreja, é um chamado para todos os filhos de Deus. Agora, além do chamado universal, existe um chamado pessoal, que Deus nos chamou para fazer. Por exemplo, Deus me chamou com um propósito, para eu fazer algo. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora, eu fui chamado por Deus, eu tenho certeza, vai fazer 20 anos esse ano que eu vou ter de tempo de ministério, e eu tenho certeza absoluta que eu fui chamado para isso. Estou desempenhando aquilo que Deus me chamou. Agora, Deus tem um chamado para o Fernando aqui, não é? Que Ele não tem para mim, Ele tem para ele. Esse chamado que Ele tem para o Fernando, Ele não tem para mim. Agora nós não estamos tratando mais de um chamado universal, nós estamos tratando de um chamado pessoal. Quantos estão entendendo? Não é? Então veja bem,
é a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus tentar entender o que Deus está fazendo em nossos dias e qual é o nosso papel neste momento. Se nós queremos entender qual é o propósito que Deus tem, o propósito pessoal que Deus tem para a nossa vida, nós vamos entender o que Deus está fazendo nesses dias e qual é o nosso papel em toda essa situação. Ou seja, Deus tem algo especial, peculiar, que Ele escolheu para fazer através da minha vida, através da sua vida. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. E eu quero usar aqui o livro de Esther, a história de Esther. Amados, nós temos muitas histórias maravilhosas na Bíblia. Essa talvez não seja uma história tão conhecida, pouco lida, mas é uma história maravilhosa. Eu não sei quantos aqui já leram o livro de Esther, né? Mas é uma história maravilhosa. Eu não sei se todos leram, eu quero fazer um retrospecto a respeito desse texto. Então abra aí no livro de Esther, fica antes do livro de Jó. Antes do livro de Jó. Tem o livro de Salmos, antes de Salmos tem Jó, e antes de Jó tem Esther. Se você não localizar, você vai ter aí na tela aqui atrás de mim, ok? É uma longa história, vamos dizer assim. É uma longa história, uma história maravilhosa. Nós não vamos colocar aqui, porque nós ficaríamos aqui alguns minutos lendo sobre essa história. Mas antes de nós lermos o primeiro texto, né, que é esse que está aí na tela, pode deixar desligado primeiro, depois eu peço depois, para nós fazermos uma introdução desse assunto aqui. Eu quero traçar um panorama para você aqui. A Bíblia fala que então, no versículo 1, sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse que esse Assuero não era o nome dele era Xerxes, né? Assuero é o nome daquilo que ele era, como nós chamamos o faraó do Egito, não é? E o faraó tinha um nome, todo aquele que era rei na Média Pérsia, ele chamava então, ele tinha o nome de Assuero, não tinha o nome de rei, chamava ele de Assuero, certo? Como poderia se chamar de faraó se fosse no Egito, mas ali chamava ele de Assuero, mas o nome dele era Xerxes. Então, amados, ele conseguiu, como nós lemos aqui, um poder muito grande, 127 províncias que ia desde a Índia até a Etiópia. Esse Assuero tinha poder, ele reinava. E no terceiro ano desse rei, do rei Xerxes, ele decide dar uma festa. Se você ler o texto aí, você vai ler que a festa demorava 186 dias. Carnaval da Bahia perdia longe, não é? Que demora aí 11 dias, não sei quantos dias, não é? É uma festa muito grande. A capital comemorava e fazia em Suzã, a capital do Império Medo-Persa. Ele faz uma festa e ele manda chamar todas as pessoas da cidade. Todas as pessoas da cidade. A Bíblia diz que no 7º dia dessa festa, ele manda chamar a rainha Vasti, a sua rainha. Ele estava já embriagado e ele queria apresentar às pessoas do reino a rainha e a beleza da rainha. Então ele chama a rainha Vasti para que ele pudesse apresentar as pessoas. Mas acontece que quando os oficiais dele vão chamar a rainha Vasti, ela se nega a ir. Ela se nega. E ele fica muito irado. Então ele chama os oficiais, os conselheiros, os sábios do reino e diz: o que nós vamos fazer com a rainha? E os sábios ali, os conselheiros dizem: olha, se a rainha não obedecer o rei, vai ser um mau exemplo para todas as famílias, e as mulheres vão passar a não obedecer aos seus maridos. Então nós temos que tomar uma atitude drástica, e a atitude que nós tomamos é que ela não possa mais
entrar na presença do rei e o rei, ela seja destituída do cargo, né, de ser rainha, e o rei levante outra rainha para reinar no lugar dela. Então essa foi a bronca que ela teve, né, o problema que ela teve. E no verso, agora sim, no 1:19, no verso 19, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Bom, o rei então manda os seus oficiais, passem por todas as províncias, e escolham as mais belas virgens, né, e levem elas ao palácio para que eles pudessem ser escolhida a nova rainha. E nessa mesma época morava, nessa cidade de Suzã, morava um hebreu por nome Mardoqueu. Ele havia sido, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e houve um exílio de judeus, e Mardoqueu então foi exilado para Suzã, na Pérsia. E ele habitava ali, ele tinha uma prima dele chamada Radassa, a Radassa, conhecida também como Esther. Ela era órfã de pai e mãe. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o que aconteceu? Mardoqueu, os pais dela morreram, Mardoqueu pegou a sua prima e criou ela como filha. Então Mardoqueu era como um pai para Esther. Só que quando começaram a juntar as virgens ali dessas 127 províncias, pegaram as virgens mais bonitas, levaram também Esther. E agora tinha um problema, não é? Uma judia estava ali, no palácio. E Mardoqueu então dá uma orientação para ela: olha, você não diga para o rei, nem para ninguém, que você é uma judia, que você é filha de hebreus, porque isso vai ser perigoso para você. Bom, ela é levada para o palácio, e lá ela tem um homem que cuidava do harém do rei, e esse homem chamava Hagai. Esse Hagai se encanta com ela, e manda, e dá para ela o melhor aposento, dá para ela as melhores comidas, e coloca 7 mulheres para cuidar da beleza dela. Elas ficavam durante 12 meses se preparando para entrar na presença do rei, 6 meses com óleos aromáticos, e mais 6 meses com especiarias. Só depois disso que elas eram apresentadas ao rei. Então, amados, a Bíblia diz que quando Esther é apresentada ao rei, ele se encanta com ela e a escolhe como a nova rainha da Pérsia, uma judia. E a Bíblia diz que nesse período Mardoqueu, ele ia diariamente, havia um pátio diante do palácio, e Mardoqueu ia diariamente ali dar instruções em como ela devia agir. Estão gostando da história, irmãos? Amém. Você tem uma também, viu? Uma história também. Então Mardoqueu manda avisar tal, e surge um outro, e Hagai coloca Esther no melhor lugar do harém, começa a tratá-la muito bem, e a Bíblia diz que Esther é apresentada ao rei, ele se encanta, Mardoqueu então cuida dela, e aparece um novo personagem, personagem chamado Ramã. Ramã era uma espécie de braço direito do rei, ele fazia tudo, né? Ele tinha tanta honra que tudo aquilo que as pessoas faziam com o rei, quando o rei passava, as pessoas se inclinavam, também era feito assim com Ramã. Ele era muito respeitado. E aconteceu então que Ramã, um dia, estava passando pela rua, e todas as pessoas, conforme ele passava, se inclinavam perante ele. Mas Mardoqueu, que era judeu, portanto ele tinha o Deus, ele não se inclinava diante de homens. E Mardoqueu então não se inclina. E Ramã fica
desconcertado com aquilo, como que uma pessoa não se curvava diante dele. E ele começa um processo, né, de tentar destruir Mardoqueu. E qual o processo que ele usou? Ele foi até o rei e disse: olha, existe um povo no nosso meio, eles são judeus, que eles não observam a lei do rei do Assuero, eles não observam. Nós poderíamos matar todos eles, saquear os bens dele e trazer para o rei. O rei falou: faça do jeito que você quiser. E fez um edito para que eles pudessem então fazer isso, para que Ramã pudesse fazer isso. Então ele elabora esse plano, não é? E no capítulo 3, verso 13, 3:13, diz: e as cartas se enviaram pela mão dos correios e todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Vocês estão imaginando? Vocês estão conseguindo ver o perigo de tudo isso? Então significava para um medo-persa que se ele tivesse um vizinho judeu, neste dia ele teria que ir lá, matá-lo, tirar o despojo, ficar com a parte, a outra parte ele enviava para o rei. Então isso era uma motivação muito grande para eles poderem fazer isso. Então quando essa carta começou a se espalhar pelo reino, houve um alvoroço no meio dos judeus, e eles começaram a entrar em pânico. E com Mardoqueu não foi diferente. A Bíblia diz que ele rasga a roupa dele, que ele joga cinza sobre o seu corpo, e ele sai chorando e gritando pela cidade. E alguém vê Mardoqueu fazendo aquilo e vai avisar a Hadassa, a Esther. Esther, olha, Mardoqueu, teu primo, né, que te criou praticamente, ele está lá desesperado. E ela então pergunta o que está acontecendo, e ele manda um mensageiro dizendo para ela: olha, vai lá e fala com o rei para ele cancelar isso, senão todos nós morreremos. E é interessante, amados, que esse mensageiro volta até Esther e fala para ele assim: olha, ninguém pode se aproximar do rei, né, sem ser chamado. Qualquer pessoa que se aproximar do rei sem ser chamado pode morrer. E já fazem 30 dias que o rei não me chama à presença dele, e eu não posso ir à presença dele, porque eu vou correr esse risco, né? É como se ela estivesse falando assim: olha, o Mardoqueu, eu não posso fazer nada, absolutamente nada. Então, amados, eu fiz esse preâmbulo aqui só para nós chegarmos no capítulo 4, verso 12. Aqui nós vamos ter um outro desfecho. Capítulo 4, verso 12. E diz assim: e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Verso 13 e 14 também, Antônio. Então, presta atenção no que disse Mardoqueu. Então disse Mardoqueu: em teu ânimo, que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. O que Mardoqueu falou para ela então, irmãos? Você não está querendo entrar na presença do rei para defender os judeus? Não pense que você vai escapar, porque você também é judia. E se o rei escreveu um decreto, ele tem que cumprir todo o decreto. Não pode salvar nenhum. Olha no verso 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mardoqueu está dizendo assim: se você se calar, Deus vai enviar de alguma maneira um socorro. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para tal tempo como este, chegasse a este reino? Bom, o que Mardoqueu está dizendo aqui? Ele está dizendo: quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aí? Quem sabe que não foi para este momento que Deus te constituiu rainha, para que você pudesse agora interceder pelo povo dele? Então eu gostaria de falar de duas coisas importantes aqui desse versículo, e eu vou começar pela segunda parte. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele estava dizendo: Esther, olha para a sua vida,
Esther, olha para tudo que aconteceu. Seus pais morreram, eu fui exilado. Você não veio para este lugar, para dentro desse império de Xerxes, por qualquer motivo. A rainha Vasti foi destruída da posição de rainha. Você caiu na graça de Hagai, o homem do harém, não é? E certamente tudo isso aconteceu, não foi por acaso. E ele continua: quem sabe se Deus não moveu todas essas coisas para que hoje você pudesse estar no lugar certo, na hora certa e ser a resposta de Deus para o seu povo. Quem sabe? Ele está dizendo: eu creio, Esther, que Deus teve e tem um chamado específico para você. Amados, eu acho que vocês já estão começando a compreender onde nós vamos chegar, não é? Mas em segundo lugar, ele diz assim, no começo do texto lá: porque se de todos os calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, não é? Queridos, eles dizem assim, no começo do texto: e eu creio que você tem um chamado de Deus, Deus tem algo específico para você, se você não quiser, Ele vai levantar outro em teu lugar. Então, eu vejo um quadro aqui, eu vejo a situação dela, ela pode ir e morrer, se ela não for também, ela corre o risco de morrer, se ela não for a presença do rei, mas se ela não for, Mardoqueu está dizendo, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar, porque você não vai estar cumprindo o teu propósito. Deus te colocou num lugar com um propósito e você não vai estar cumprindo esse propósito. Estão entendendo, amados? E é interessante isso, amados, porque lembra de Moisés no deserto? Quando Deus falou para Moisés, você vai levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Ele disse, olha, vocês vão passar por muitos inimigos, vocês vão enfrentar muitos exércitos, mas vocês vão suplantar a todos. Vocês vão alcançar a terra prometida, porque eu vou levar vocês até lá. Então eles tinham muitas promessas de Deus. E o que aconteceu com aquele povo, irmãos? Eles morreram no deserto. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto naqueles 40 anos. Somente os filhos que não fizeram parte daquela geração, que foi uma geração que não observaram a promessa de Deus, que foi uma geração de cerviz dura, orgulhosa, que amava ainda o Egito e não tinha completamente claro o objetivo de Deus em suas vidas, eles pereceram no deserto. Sabe por quê, queridos? Toda promessa de Deus envolve a nossa resposta. Toda promessa de Deus envolve a minha resposta, a sua resposta. A promessa vem de Deus, mas a resposta em relação à promessa, isso vem de mim, vem de você. Por exemplo, irmãos, o Brasil é um país que tem muitas promessas de Deus. Algum tempo atrás, ouvia-se muito de homens de Deus. Eu ouvi muitos congressos que eu participei aqui pelo Brasil. Eu ouvia pessoas de outras nações, pessoas do país dizendo que o Brasil seria o maior celeiro de missionários do mundo. Vocês lembram disso? E eu quero dizer para vocês que hoje nós já somos. Não existe nenhum outro país no mundo que envie tanto missionários para fora do que o Brasil. Vocês sabiam disso? Ou seja, esta promessa que nós ouvimos há muitos anos atrás, anos 90, ou talvez um pouco antes, que já se liberava essa palavra, hoje já é uma realidade. Amados, essa promessa é tão importante que o mundo todo espera um avivamento do Brasil. O mundo todo olha para o Brasil esperando que um avivamento venha desse país. E eu creio que as promessas que estão sobre o nosso país vão ser cumpridas. Isso não muda, irmão. Sabe o que muda? É se eu e você vamos fazer parte disso ou não. Porque assim como Mardoqueu falou para Esther, falou, olha Esther, se você não fizer aquilo pelo qual você foi chamado, Deus vai levantar outro.
Algumas traduções ali diz o candelabro será tirado, não é? Vai ser tirado de você aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando nós lemos adiante dessa história de Esther, nós vemos que ela decidiu ir até a presença do rei. Ela então toma uma atitude, ela vai à presença do rei, e o rei pega aquele decreto e cancela ele. Isso é uma outra história, porque o rei à noite perde o sono. Olha o mover de Deus. O rei à noite perde o sono, ele não conseguia ler, ele pediu os registros dos acontecimentos do reino e começou a ler, e de repente ele viu lá que houve uma insurreição, quer dizer, um levante contra o rei, e Mardoqueu foi um homem que livrou o rei, impediu aquela insurreição. Então o que aconteceu? Ele acordou de manhã, depois de ler aquilo, falou assim: o que fizeram por esse Mardoqueu? Falaram: não fizeram nada. Não é possível, o cara livrou de uma revolta no reino e não fizeram nada para ele. E ele manda chamar a Mardoqueu, e começa então a virada, né? Então, amados, Mardoqueu é honrado, e aí conta toda uma história, tão linda essa história, porque conta a história de quando Esther então chama Hamã, que queria matar Mardoqueu, tinha mandado construir já uma forca para ele, e ele é desmascarado ali, e ele acaba sendo enforcado no lugar de Mardoqueu, e Mardoqueu passa a ser honrado, né, e respeitado, como Hamã era anteriormente. Agora preste atenção, irmãos, muitas vezes, eu acho que com você é assim, com todos nós acontece isso, mas muitas vezes a gente olha para as nossas vidas, nós olhamos para os acontecimentos da nossa vida, o nosso dia a dia, nossa história de vida, e nós... aquilo que nós já vivemos, e às vezes nós não entendemos, fala: poxa, de tudo que aconteceu comigo, de todos os meus problemas, minhas lutas, meus traumas, minhas tristezas, meus desenganos, minhas desesperanças, minhas coisas boas, mas onde que eu me encaixo nessa história de Deus? Onde que eu me encaixo? Parece que as coisas são desconexas. Mas, amados, nós vemos as coisas dessa maneira, mas Deus é como se Ele estivesse lá em cima, olhando, e Ele está vendo exatamente o que está acontecendo. Ele conhece o passo a passo de cada coisa, cada momento da nossa vida, cada situação da nossa vida, o que nós vivemos, o que nós estamos vivendo, o que nós viveremos, tudo está debaixo do controle de Deus. Então, amados, Deus vê um reino caminhando. Foi isso que Mardoqueu tentou fazer Esther entender. Ele falou: Esther, talvez você olhe para a sua vida, para a sua história. Você viu quando seus pais morreram, repete toda aquela ladainha, né? Você viu quando eu te adotei, você viu quando nós vimos para essa cidade, você viu quando Vasti foi destituída, quando você foi colocado na posição de rainha. Talvez tudo isso para você pareça uma coisa desconexa, uma coisa louca, sem lógica, mas Deus estava trabalhando. Meu irmão, nenhuma situação da tua vida que você viveu até hoje fugiu ao controle de Deus. Acho que vocês não ouviram isso. Nenhuma. Tudo está no controle de Deus. Eu me lembro, irmãos, que na década de 90 nós falávamos muito de oração, mas muito pouco de intercessão. E começou a haver em muitos lugares, Brasil, Argentina, México, Colômbia, Estados Unidos, guerra espiritual, falando de guerra espiritual, né? Eu inclusive fui para a Argentina para aprender sobre isso na época, nos anos 90, para aprender sobre isso, porque existia um mover de Deus, e a gente olhava e falava: nossa, mas que coincidência, né? Todos os países diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, vivendo essa realidade, mas não era coincidência, era Deus trazendo uma coisa nova, uma arma nova, uma ferramenta nova para a igreja do Senhor. É muito interessante nós entendermos isso, não é? Olhamos para as coisas e falamos: nossa, mas será que... Por que está acontecendo tudo isso? Tem um propósito, amado, tudo tem um propósito. 2001, começou um mover, né? Todos nós sabíamos o que era um mover de Deus, mas muito mais do que cantar para Deus, sobre Deus, nós não cantávamos para Deus, e começou um mover de adoração espontânea.
Eu não sei quantos, eu como passei por esse período, viver essa realidade, eu canto muitas músicas espontâneas para o Senhor, quando eu estou adorando. Por quê? Eu faço músicas para Ele, não sei se umas não tem nexo, outras tem, mas eu canto para Ele, não é? Por quê? Porque é o Espírito que vem e começa aquele desejo de adorar ao Senhor, e a gente começa a cantar e adorar ao Senhor e proclamar quem Ele é. Era uma coisa que não se via, e começou lá em Belo Horizonte, começou em vários lugares, a adoração espontânea, começou um mover do Espírito Santo. Parecia uma coincidência, parecia uma coisa, só um sopro do Espírito, mas não era, irmãos. Não era. Deus está sempre se movendo. O Espírito Santo de Deus, ele não é estático, ele não fica parado, ele sempre está movendo e fazendo coisas novas, e nós precisamos encontrar esse lugar. Eu gosto muito do texto de Atos 13:36. Atos 13:36. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, quando que foi que Davi serviu? No tempo? Não, mas no tempo dele, no tempo que ele viveu. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo, no tempo que ele viveu, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Ou seja, ele pereceu, não é? Morreu, foi enterrado, né? Acabou. Muito bem. O que esse texto quer dizer, querido? Esse texto quer dizer que Deus tem um propósito específico para o nosso tempo. O tempo que você está vivendo hoje, para esta geração. Então nós somos peças fundamentais naquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. E quando eu estou falando aqui, amados, eu estou falando em dois aspectos. No primeiro aspecto, universal, ou seja, nós como igreja, estou falando no pessoal também, naquilo que eu tenho que fazer, naquilo que você tem que fazer. Então vamos imaginar, meu irmão, você nasceu num lugar específico. Eu não sei se todos aqui nasceram imprudentes, mas você nasceu num lugar específico. Você nasceu num país específico. Você nasceu numa cidade específica. Você nasceu numa família específica. Você está numa igreja específica. Por quê? Porque Deus quer fazer algo em seus dias. Deus quer fazer algo na sua vida. E a sua responsabilidade, a minha responsabilidade é saber como Deus quer fazer, para onde Deus quer ir, como eu devo ser recíproco a Deus. Amado, Esther nasceu com tudo que era preciso para que ela conquistasse o coração do rei Xerxes para um propósito específico. Quando eu lembro do Salmo 139, que fala que Deus escreveu todos os dias da nossa existência, sabe o que eu imagino? Eu imagino um confeiteiro fazendo um bolo. Não é? Um confeiteiro fazer um bolo, ele precisa do quê? De ingredientes. Não é? Então ele pega os ingredientes e ele começa a fazer o bolo. E ele começa então a formar aquilo. Então Deus, quando nos fez, cada um de nós recebeu ingredientes específicos, talentos, dons e propósito. Você está entendendo? Nós não somos iguais. Por isso que a nossa unidade, ela é maravilhosa, porque é uma unidade na diversidade. Nós somos diversos, mas nós temos um único Criador. Isso nos une, não é? Então, amados, imagine Deus nos formando então dessa maneira. Tudo foi escolhido por Deus de forma meticulosa para que você cumpra um propósito específico. Assim? Será que as coisas, o mundo, o dia a dia, a correria, não nos faz perder essa perspectiva? O seu chamado é algo muito importante, amados. Deus moveu céus e terra para que você estivesse aqui hoje. É verdade. Ele moveu pessoas, Ele moveu situações, Ele deu a vida do seu único filho lá na cruz do Calvário para que você estivesse aqui hoje. Você não está simplesmente num lugar. Você não está simplesmente numa igreja que tem uma placa.
Você não está simplesmente frequentando um local, você está aqui por causa de um propósito. Deus te chamou com um propósito. Ora, enquanto nós estávamos no mundo, perdidos no mundo, nós não tínhamos propósito. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós entramos na presença de Deus através de Cristo, quando nós fomos salvos, o propósito de Deus que estava perdido em nossa vida foi reativado. E aí Deus nos colocou no lugar específico, onde Ele nos escolheu para nós darmos frutos. Então Ele te colocou num lugar, será só para que você possa receber e não dar nada a ninguém? Diga não. Não, não foi para isso. No reino de Deus não pode haver desperdício. Compreende, amados? Todos nós temos um chamado específico. Agora vamos para Apocalipse, para nós já caminharmos para o final. Vamos para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Agora preste atenção, queridos. O Senhor Jesus volta a falar com a igreja de Éfeso. Nós começamos a falar aqui essa ministração com qual igreja? Igreja de Éfeso. E Paulo falava o que a respeito de Éfeso? Olha, eu estou muito feliz porque pela fé que vocês têm, pelo amor que vocês têm, mas eu oro a Deus para que Deus abra o entendimento de vocês, para vocês saibam qual é a vocação de vocês. Eu tenho prazer em vocês, mas eu tenho mais para vocês, não é? Agora veja, uma igreja que era admirada pelo amor, pela fé que tinham uns pelos outros, o próprio Senhor Jesus agora, não é, volta a falar, e ele escreve uma carta editada pelo apóstolo João, que diz assim no verso 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Aqui, alguns teólogos dizem que, os estudiosos dizem que o anjo da igreja é o líder da igreja, o pastor da igreja. Isso diz aquele que tem na sua destra os 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Segue. Agora olha isso, irmãos. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Eu conheço, Jesus está falando agora a respeito da igreja de Éfeso, dessa igreja que Paulo elogiou. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Quando nós falamos de obras, nós estamos falando do que, amados? Daquilo que nós fazemos, é o nosso labor na obra de Deus. Ele está dizendo: eu conheço suas obras, o teu trabalho árduo. O que é o trabalho árduo? É muito trabalho, é um trabalho intenso. Então a primeira coisa que precisamos entender é que Jesus começa dizendo: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, mas lá no fim do texto diz que quer que eles voltem para as obras antigas. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E sofrestes, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Não era uma igreja conhecida pelo amor que tinha? Mas eles começaram a trabalhar tanto, era um trabalho tão árduo, eles se envolveram tanto com tantas coisas, que perderam o amor. O amor ficou para trás. Agora, amados, primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus começa dizendo que eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo. E qual é a diferença entre as obras que ele tem com relação com aquelas que eles tinham antes?
Sabe qual é a diferença, irmãos? Era o coração como eram feitas as obras. Era o coração das pessoas com relação àquilo que elas faziam para o Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não fica satisfeito em que somente você trabalhe para Ele. Porque, irmãos, para Deus inclui o trabalho, inclui o fruto. Deus não está satisfeito que nós trabalhemos só para Ele, mas quer que você faça isso com um coração apaixonado. Ora, Deus está falando, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Era uma igreja conhecida pelo amor, fazia as coisas pelo amor a Deus. E agora está sofrendo uma reprimenda de Deus, porque deixaram o primeiro amor, ficaram só com as obras. Amados, nós precisamos colocar o coração naquilo que nós fazemos. Tem alguém aí? Amém? Alô? Então Jesus diz, eu estou falando isso para que você se arrependa, porque se você se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho um propósito para você, e quero que você volte a fazer as coisas com o coração certo, mas se você não quiser, eu vou passar isso a outro. A mesma história que Mardoqueu falou para Esther, quando ela tinha que decidir se ia para a presença do rei ou não. Agora, irmãos, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, a primeira coisa que você está pensando é no seu próprio chamado. Eu imagino que as pessoas pensem nisso, que vocês pensam nisso. E talvez você ouça isto e algo esteja queimando no seu coração, mas você diz, mas eu não sei qual é o meu chamado. O que eu devo fazer para corresponder a ele? Então eu quero, para nós encerrarmos, falar de 3 atitudes que vai ajudar você a compreender isso. 3 atitudes rápidas e nós estaremos encerrando. Primeira coisa, amados, lembra-se que eu estou voltando no mês de junho e dando para vocês hoje a palavra pastoral que eu não dei no aniversário da igreja, ok? Primeira coisa, Jesus nunca chamou alguém que estava preguiçosamente sem fazer nada. Quem que Jesus chamou? Pescadores, coletor de impostos, médico, pessoas que tinham muitas atividades. Se você não sabe o que fazer, querido, sirva. Se você não sabe qual é o seu chamado, comece a servir na casa do Senhor. O nível mais básico de serviço que existe para nós aqui na igreja sabe fazer o quê? Dividir aquilo que você tem. Não é abrir a carteira, se você tiver 100, dar 50 para um e ficar com 50. Dividir o que você tem de conhecimento de Deus. Começar a dividir isso com outros. E como fazer? Tornando-se um líder de célula. Líder de célula é aquele que divide aquilo que recebeu. Não é? Isso é o mais básico, você dar aquilo que você tem recebido. Então, para nós sermos verdadeiros discípulos, amados, o que é que nós precisamos? Nós vamos de 3 coisas básicas: aprender, praticar e ensinar. Essa é a história de um discípulo. Primeiro nós aprendemos através da palavra, recebemos aquilo, praticamos, começamos a viver aquilo, e agora que nós estamos vivendo aquilo, eu vou dividir com aqueles que não têm, eu vou ensinar os outros. Segunda atitude, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, seja o que for, seja fiel naquilo que você faz. Seja fiel. Tem gente que diz assim, eu estou fazendo tal coisa na igreja, mas não é o meu chamado. Aí sabe o que acontece? Faz de qualquer jeito, não tem compromisso. Por quê? Porque não é aquilo que ela quer fazer. Então, irmãos, a igreja é que nos prova. Trabalho, aquilo que nós fazemos é o que nos prova diante de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês a respeito de Davi. Davi era um menino, adolescente, e ele cuidava das ovelhas de seu pai.
E quando você lê o texto, você vai perceber que eram poucas ovelhas, porque quando ele foi levar comida para os irmãos dele que estavam no campo de batalha, e os irmãos dele fez menção disso, falou, porque você volta e vai cuidar das poucas ovelhas que estão lá no deserto. Não foi isso? Agora, eram poucas ovelhas, e aquilo era a herança de Jessé. Agora vamos pensar, amados, o filho mais velho recebia porção dupla da herança. Ele tinha um monte de irmãos, poucas ovelhas. Ele praticamente estava cuidando de ovelhas que ele nem ia herdar, mas ele cuidava. Tanto que ele cuidava que quando veio o leão, quando veio o urso para atacar, ele foi atrás da ovelha para salvá-la. E ele matou o leão, matou o urso, por causa de uma ovelha, que nem ele iria herdar. Amados, Deus, Davi, aliás, era tão fiel, que a Bíblia diz que quando ele viu esse leão atacando a ovelha, ele arriscou a própria vida para salvá-la. Agora, sabe qual é o nosso problema? É o problema de muitas pessoas, é que muitas vezes nós queremos matar o Golias, sem antes, nós queremos matar o Golias em público, sem antes ter matado o leão no secreto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, se você não for fiel no secreto, Deus não vai te dar a cabeça do gigante em público. E a terceira atitude, para cumprir o seu chamado, ore e peça a Deus para trazer revelação sobre qual é o seu chamado. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Filipenses 2,13 é o último versículo nosso. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A dica é, o que é que queima o seu coração, meu irmão? O que é que queima o seu coração? Talvez você veja, por exemplo, o pastor pregando e a hora que você escuta a pregação, você fala, poxa, eu gostaria tanto de estudar e aprender para poder ensinar as pessoas. Isso que queima no seu coração. Talvez você veja um ministro de louvor aqui ministrando e de repente seu coração é tocado, você sente a presença de Deus, você fala, um dia eu quero fazer isso na minha vida. É o que está queimando, é o seu chamado. Talvez você vê um missionário falar aqui que ele está lá em tal país e está acontecendo isso, aquilo, outro. Você diz, é isso que eu quero para a minha vida. Esse é o propósito que Deus tem para a minha vida, eu quero isso. Se você quer saber qual é o seu chamado, você precisa ver o que queima o seu coração. Porque essas coisas não estão por acaso dentro de você. Foi Deus que colocou. É Deus quem coloca. Então a pergunta para você nessa noite é, o que queima o seu coração, meu irmão? Todo chamado, todo ministério é um desafio muito grande, mas não existe na vida nada melhor do que fazer aquilo que Deus escolheu para nós fazermos. Não existe. Não é peso, é alegria. Eu quero que você feche seus olhos e curva sua cabeça um pouquinho. Eu quero fazer algumas perguntas para você pensar. Deixe Deus falar com você nesse momento, querido. Eu quero que você deixe o Espírito Santo trazer à memória as palavras que Deus já liberou sobre você já recebeu. Traga à tua memória alguma palavra profética, algum sonho, alguma coisa que te inclinou o teu coração. Traga à memória os sonhos que um dia o Espírito Santo colocou em você. Deus precisa renovar, reavivar sonhos mortos. Lembre-se, a exemplo de Esther, de tudo que aconteceu com ela, tinha um propósito.
Nós temos, amados, muitos motivos pelos quais nós abrimos mão do nosso chamado. Porque nós vamos enchendo as nossas vidas com tantas coisas, que não sobra tempo para aquilo que Deus, para o propósito de Deus. Eu sinto que existem pessoas aqui, irmãos, que desistiram do chamado, que preencheram suas vidas com outras coisas. Deus tem um propósito para a sua vida. Não vacile. O Espírito Santo de Deus quer queimar novamente o teu coração. Amados, nós sempre fomos conhecidos como a igreja do amor. As pessoas falavam: nossa, vamos àquela igreja porque é uma igreja que a gente sente o amor de Deus ali. E quando eu olhei, irmãos, para o livro de Apocalipse, capítulo 2, e eu vi ali escrito o Senhor chamando a atenção da igreja de Éfeso, dizendo que conhece o trabalho árduo deles, o compromisso deles, mas perguntava: vocês deixaram o primeiro amor? Eu quero pedir perdão a Deus nessa noite, se deixamos o primeiro amor. E eu quero, juntamente com esse pedido de perdão, pedir que o Senhor reavive a obra dele no nosso meio, nos nossos corações. Que você que queima algo no teu coração e você deixou por outras coisas, eu quero dizer para você que essas outras coisas não são mais importantes do que o eterno. Não são mais importantes do que aquele propósito que Deus tem quando Ele te formou. Você é único. Você é único. E se nós não realizarmos aquilo pelo qual nós fomos chamados, Deus vai levantar outros para fazerem. Amado, o que queima no teu coração? O meu coração queima, amados. Pregar a palavra, a verdade do reino, ganhar vidas para Jesus, trazer cura para enfermos, ver milagres acontecerem, verem famílias serem transformadas, verem pessoas que estão destruídas nas drogas, na bebida, nos vícios, serem libertas. Isso é que queima o meu coração. Amados, aquilo que queima o nosso coração não é aquilo que vem da nossa vontade, mas é aquilo que vem do amor à obra do Senhor. E nós não podemos deixar o nosso primeiro amor, as nossas primeiras atitudes de fé, de compromisso, de esperança, de sonhos, de desejos para o Senhor. O que queima o teu coração, amado? O que faz? O que te movimenta? O que te mostra lá adiante, que você olha e fala: eu quero ir lá, eu quero chegar até lá. Tantas coisas aconteceram na sua caminhada, talvez dores, talvez sofrimentos, talvez decepções, frustrações, mas o Senhor estava ali com você, o Senhor estava junto, o propósito dele não se perdeu na sua vida. O que queima no teu coração?
Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas desviados dele. Dentro da casa do Senhor, mas fora dos propósitos dele. Amados, chegou o tempo de nós nos levantarmos como igreja, nós nos posicionarmos como igreja que escuta a voz do Senhor, que deixa que o queimar do Espírito Santo nos leve por caminhos que o Senhor escolheu para nós, com amor, com coração comprometido, com coração aberto, porque só assim encontraremos o lugar de paz e descanso que é a presença do Senhor. Não pela força do braço, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O que queima teu coração, amado? Ajuda-nos, ó Deus. Eu não vou fazer nenhum apelo para você erguer mão ou qualquer coisa parecida, irmãos. A própria palavra é suficiente para colocar no teu coração, te dar convicção e te dar propósito e te dar mudança. A própria palavra faz isso. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Oh Deus, a palavra diz aqui ainda no verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei o comer da árvore da vida. Pai, recebe essa palavra em nossos corações. Que não seja uma informação para nossa mente, mas seja um momento para nós prosseguirmos, para irmos em frente, para chegarmos no lugar específico, no propósito específico da Tua vontade perfeita. Olha para a Tua igreja, Senhor. Olha para a Tua igreja. Que o Teu Espírito sopre sobre nós e nos avive. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. Amém. Tem um recado aqui que as pizzas estarão sendo vendidas aqui no final, aqui no portal de entrada. As pizzas para ajudar no piquenique literário. Amém, amados? Olha para o teu irmão do lado, diga para ele: Deus tem um propósito específico para você. Põe a mão no ombro do teu irmão, não chacoalha muito forte não, mas dá uma chacoalhadinha e fala: acorda, irmão. É tempo de nós acordarmos. Amém? Desperta, amado. Amém? Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós levantamos as nossas mãos, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Essa semana Deus vai queimar no teu coração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com cântico, depois despediremos na paz do Senhor Jesus.
cruz eu vou sofrer pra te ensinar. Agora vou cantar o meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai. Jesus também. Para começar bem a semana, cante, Senhor. Merecida a vida, de graça recebi.